Muito bom dia, boa tarde, meus amores do quinto ano. Mais um ciclo de videoaula, né? Retomando um assunto que eu acho importante para fazermos uma revisãozinha, né? Relembrar, fazer uma retrospectiva desse assunto, colocar novamente, né? Em estudo, ok? Então, de olho aqui na nossa videoaula. Vamos compartilhar aqui tela, só um momentinho. Ok? Pronto. Então, pessoal, como foi a aula anterior? Quero saber de vocês, né? Se vocês conseguiram revisar o texto expositivo, né? A leitura sobre as alegrias do Natal, que foi da videoaula anterior, as características de um texto expositivo, né? Porque, como vocês estão no quinto ano, trabalha muito a partir do sexto, né? Então vocês precisam reconhecer, né? Conhecer, reconhecer, enfim, vocês precisam estar por dentro das características de um texto expositivo. Na nossa videoaula de hoje, da retomada dos conteúdos, né? No quesito revisão, eu coloquei esse assunto, sujeito predicado, porque muitas das vezes, né? Vocês alunos acabam se atrapalhando na hora de reconhecer quem é o sujeito da frase, quem é o predicado da frase, ok? E esse assunto foi das semanas anteriores e eu estou colocando aqui de volta para refrescar a memória de vocês, ok? Já pegou o material? Sendo que no livro está na página 164 e 165. Gostaria muito que vocês pegassem o livro para fazer o acompanhamento novamente da retomada desse conteúdo, ok? Nós iremos identificar o sujeito e o predicado. Lembrando que a gente vai entender primeiro o que é sujeito, depois o que é predicado. E na explicação com relação às frases, a gente vai identificar onde está o sujeito, como reconhecer o sujeito, ok? Então, de olho aí na nossa videoaula, né? Se ajuste aí, abra aí o livro e vamos fazer a revisão desse conteúdo. Muito importante, ok? Então, vamos lá. Quem é o sujeito? Turma, o sujeito é o ser sobre o qual se declara alguma coisa. Quem é o predicado? O que se declara a respeito do sujeito, né? Esse daqui, o predicado, ele vai falar sobre esse daqui, que é o sujeito, ok? Então, o sujeito é o ser sobre o qual se declara alguma coisa e o predicado, o que se declara a respeito do sujeito. Esse é o amiguinho que vai falar a respeito desse outro amiguinho que é o sujeito, conhecido como sujeito. Vamos clarear mais a mente aí de vocês nessa revisão. Como é que a gente vai identificar o sujeito de uma frase? Hein? Então, tem algumas diquinhas importantes que eu quero que vocês aí em casa, né, vocês estudantes do quinto ano, atentem-se, ok? Preste muita atenção. No exemplo 1, nós temos aí uma frase. A menina estava triste. Questione usando o verbo da oração. Quem estava triste? Selecione a resposta na própria frase. A menina. Então, quando você fizer esse questionamento, você já identificou o sujeito da frase. Quem estava triste? A menina, né? Então, a menina é o sujeito dessa frase. Estava triste é o predicado dessa frase. Compreenderam? O exemplo 2, para clarear mais ainda. O computador foi levado para conserto. O que foi levado para conserto? O computador. Eis o sujeito da frase. Ok? Vamos aqui. Sujeito e predicado. Sujeito e predicado, vamos clarear melhor. São os termos fundamentais da oração, a qual a língua portuguesa geralmente é bimembre, né? Os dois membros. No entanto, há situações em que apenas um desses membros, o predicado, estará presente. Às vezes na frase vai vir só o predicado, às vezes o sujeito vai ser oculto, ele não vai aparecer, por isso diz bimembre, né? São dois membros. Mas
Algumas vezes, na frase, vai vir apenas só o predicado. Mas isso aí é uma historinha para a gente estudar próximo ano, né? Essa questão da frase vir só com predicado para a gente identificar se o sujeito é oculto, inexistente, indeterminado. Então, não vou me aprofundar nessa questão do sujeito, como a gente vai identificar na frase, viu, turminha? Deixa esse assunto para o próximo ano. O que nós estamos revisando é identificar o sujeito e o predicado na frase que está sendo dada. Então, preste atenção. Sujeito e predicado. Riqueza não traz felicidade. Quem não traz felicidade? Riqueza. Então, quando você faz a pergunta, né? Quem não traz felicidade? Riqueza. Então, riquezas é o sujeito. Ele e ela estavam exaustos. Quem estava exausto? Quem estava exausto? Né? Quem? Ele e ela. A criança vibrou com um pequeno presente. Quem vibrou com um pequeno presente? A criança. Então, a criança é o sujeito. Preste atenção nessa tabela, viu? Então, aí aqui, fizeram as anotações e perguntas? Lembrando, sempre fazer a pergunta ao verbo. Quem não traz felicidade? Quem estava exausto? Quem vibrou? Quem fez anotações? Né? Então, vamos prestar atenção. E para refrescar aí, nós temos, eu trouxe aqui essa atividade para a gente resolver aqui. Nada vai ser feito aí no seu livro, isso aqui já foi feito. Só estou para revisar esse conteúdo. Aí, na gramática aí do livro, da página 164, tem aí o texto 1, que aí, leia. Coraline Coraline girou a chave na porta. A chave girou um cluck sonoro. A porta abriu-se completamente. Um vento frio soprava pela passagem. Item A. A porta de Coraline abriu-se de forma lenta e suave. Justifique. Né? Então, a porta abriu com a força do vento. O vento fez o sonoro e a porta abriu-se. Item B. Copie os verbos do texto. Tem o verbo girou, abriu e soprava. Mas, nesse item 1, que eu quero que vocês dêem uma importância maior, é nesse quadro aí, que eu trouxe aqui no slide, né? Quem e fez o quê? Aí tem Coraline. O que foi que ela fez? Ela girou a chave na porta. A chave girou com um cluck sonoro. A porta abriu-se completamente. Um vento frio soprava pela passagem. Aí aqui eu diria assim, olha. Quem fez o quê? Quando a gente diz quem, é sempre o sujeito. Fez o quê? É o predicado, ok? Então, lembre-se desse macete muito importante. Quando eu digo macete, é a diquinha importante para quando vir diferentes frases, você já fazer a pergunta. Se você consegue fazer a pergunta, já sabe que você vai encontrar o sujeito. Aí você vai fazer até esse questionamento aí. Fez o quê? Aí você já sabe que é o predicado. Compreendeu, galerinha? Espero que vocês tenham compreendido. É um assunto muito fácil. E logo abaixo tem um quadro verde também, né? Que diz assim: uma oração pode ter dois elementos principais: o sujeito e o predicado. Coraline é o sujeito, girou a chave na porta. Quem girou a chave na porta? Você fez a pergunta. Coraline, que é o sujeito, que está na terceira pessoa do singular. Eu, tu, ele ou ela, né? Eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa, ele ou ela, terceira pessoa. No caso aí, se refere a uma pessoa só e ela é no singular. O sujeito é o termo sobre o qual se declara alguma coisa. O predicado é aquilo que se declara sobre o sujeito. O verbo faz parte do predicado e concorda com o sujeito em número e pessoa, né? Quando fala assim, a primeira pessoa, a segunda pessoa, singular, plural, viu? Então, atente-se a essas informações. Será que deu para refrescar a memória de vocês? Espero que sim, viu? Então, um beijo, um abraço e até a nossa próxima videoaula, ok? Olhe, até mais!